Olá pessoal, voltamos aqui novamente para discutir algumas perguntas. Agora é o Caio Pimenta. E aí, Caio, beleza? O Caio, ele pergunta aí, quais são as principais particularidades da homeopatia quanto ao uso na pediatria e na geriatria? Quais as contraindicações, mecanismos de ação, etc. Boa pergunta. Em homeopatia, é muito mais fácil você tratar uma criança, porque ela teoricamente está mais vitalizada e tem melhor capacidade de resposta do que um indivíduo adulto, idoso, que já tem um conjunto de sintomas com alterações também estruturais, né? O indivíduo ele também não tem tanta vitalidade e capacidade de resposta, mas você consegue medicamentos que atuam tanto em crianças quanto adultos. Por exemplo, barita carbônica, que a gente discutiu na sala de aula quando estávamos falando sobre as amidalites. Ele é indicado em crianças também, crianças que têm amidalite de repetição. E ele é indicado também em idosos que têm perda de memória, lentificação, alterações metabólicas, enfim. Assim como calcária carbônica, também é usado muito em crianças que têm uma tendência à obesidade, que são medrosas, e que também ele é usado em idosos que têm alterações metabólicas no cálcio, tem pode ser um processo artrítico ou uma alteração da óssea, né, da densidade óssea com densitometria que acusa a diminuição, né, com osteopenia ou osteoporoses, né? Então é um medicamento que serve para o metabolismo do cálcio e que pode ser usado tanto em crianças quanto em adultos. Quais as contraindicações? A homeopatia ela não é a panaceia, como a gente já falou, e ela pode ser contraindicada em crianças muito sensíveis, né, ao medicamento. Não uma contraindicação rigorosa, porque você pode diluir os medicamentos e diminuir a toxicidade. Ou em pessoas com uma idade avançada, que são muito sensíveis, você não pode usar o medicamento em grande quantidade. Então são alguns cuidados que o homeopata tem, né? A Marina Maia. Tudo bem, Marina? Então, ela pergunta, é possível traçar o perfil de uma criança que ainda não sabe falar? Interessante a pergunta. Mas é possível a gente traçar uma criança, o perfil dessa criança através do comportamento, mas não é um perfil definitivo, porque ela passa por várias fases, né? E não está totalmente constituída, mas tem algumas características que são marcantes. Agora, você pode trabalhar em cima dessa fase evolutiva, por exemplo, na dentição. Ela ainda não sabe falar, mas já está desenvolvendo a dentição. Você pode dar um medicamento específico para a dentição, se ela tiver sintomas nesta fase. Tem sintomas também para crianças que têm dificuldade de desenvolver a fala, né? Um deles é calcária carbônica. Enfim, tem medicamentos que servem para criança que apresentam um conjunto de sintomas marcantes. Não sei se eu te respondi. Ela ainda faz outra pergunta. Quão precisa é a descrição de terceiros, como a mãe ou um cuidador, para traçar o perfil de uma criança? Isso a gente tem que levar em consideração numa anamnese. Às vezes a mãe fala, essa criança é irritada, é brava, é birrenta, mas a mãe também é assim, né? Então a gente precisa ter um olhar bem aguçado com relação às referências que nós utilizamos. Mas o que a gente faz muito em crianças e pessoas também acamadas é observar sintomas como a transpiração, o movimento, a maneira de respostas, de reação. Então tem um conjunto muito grande de sintomas que a gente usa também em casos especiais. E a Marina ainda faz uma terceira pergunta. A partir de qual idade pode-se começar a utilizar a medicação homeopática? Mesmo antes de nascer, a gente utiliza nas mães gestantes o medicamento homeopático para facilitar inclusive o parto. Quer dizer, antes de nascer, a criança já pode estar usando o medicamento homeopático. E logo também, quando nasce, a gente não dá o medicamento para a criança.
Quando a mãe amamenta, a orientação é fazer uma coleta de sintomas da mãe e da criança, como sendo uma unidade só, e você dá o medicamento para a mãe, né? Também. Em casos agudos, você pode diluir o medicamento também para a criança lactente, tá? Então é isso aí. Mas esse papo é meio profundo, a gente vai ter que depois tirar algumas dúvidas, tá? Bom, o Lucas, ele faz a seguinte pergunta. Na dúvida sobre a homeopatia, qual o maior ponto fraco da homeopatia? Isto é, fragilidades, ineficiência, problema. Então eu já falei isso um pouco, Lucas, falei no dia para você, e isso é bem importante. O homeopata, ele tem sua limitação também. Às vezes ele não consegue captar e não consegue aplicar, captar os sintomas, né? E aplicar conhecer o medicamento da pessoa, aplicar as técnicas e usar, de acordo com as doutrinas, as orientações de Hahnemann. Porque elas são bem rigorosas mesmo. Mas a gente tem o nosso limite, né? Além disso, é claro que você pega pessoas que já têm uma lesão muito grave, você não vai querer tratar só com homeopatia. Mas ela tem um nicho de ação muito legal, principalmente em doenças crônicas, não lesionais graves ou não incuráveis. Mas mesmo neste caso, você pode usá-la como um paliativo para melhorar situações relacionadas ao sofrimento do paciente. Não no sentido de levá-lo pretensiosamente à cura, em todos os casos. Tem casos incuráveis e aí a gente precisa tomar cuidado também para ter ciência de quais são os nossos limites terapêuticos. Então vamos lá. Uma outra perguntinha aqui que foi feita é a seguinte: durante a apresentação de uma aluna sobre energia vital, foi falado sobre o escalonamento e descalonamento da doença, de acordo com os sistemas acometidos. Há um grau, a pergunta é, há um variado grau de importância dos sistemas, né, com relação ao estado emocional e físico. A minha dúvida está relacionada à doença de um determinado sistema, que é o sistema mental, por exemplo, um caso de depressão, que possam levar o paciente a uma enfermidade física, de acordo com o desenvolvimento. Como seria isso? Isso seria um sinal importante? Ele não conseguiu entender muito bem essa evolução. É o seguinte, tentando resumir, e o que ela colocou é de um autor chamado Vitoucas, né? Ele colocou de uma maneira meio simplista algumas questões relacionadas ao processo de evolução das doenças crônicas, especialmente, com acometimento de órgãos diversos e com maior ou menor profundidade da doença, com manifestação de sintomas, por exemplo, na pele. A pele é um órgão superficial. Ele é importante? É importante, sem dúvida nenhuma. Mas tem órgãos como o coração ou o cérebro, que são órgãos mais importantes, assim como os pulmões também são muito importantes, o fígado. Então, de acordo com o órgão acometido, você tem uma gravidade de evolução dessa doença. E ela não aparece do dia para a noite, a não ser que seja uma má formação. Isso acontece progressivamente com o acometimento de sintomas que vão evoluindo ao longo do tempo. Quando você pega o paciente, você faz uma análise dessa evolução e aí você estadia o processo evolutivo. Quando você está fazendo um tratamento homeopático, você avalia se aqueles sintomas estão se manifestando em órgãos mais ou menos importantes. E aí você sabe se há uma boa ou má evolução. Isso a gente falou naquele vídeo naquela aula sobre prognóstico clínico dinâmico. Bom, a Thaisa, ela faz a seguinte pergunta: os diversos sintomas e características pessoais na homeopatia podem ser classificados quanto à gravidade? Sim, é aquilo que a gente falou. Como definir prioridade no tratamento? Interessante.
você tem tanto o tempo de evolução, quanto também a intensidade e duração dessa manifestação em diversos órgãos. Quanto mais comprometido o órgão, ou melhor, quanto mais antiga a doença, geralmente ocorre um processo de evolução com o acometimento de órgãos mais importantes, né? Quando o organismo ele tenta responder, ele tenta jogar a doença, vamos colocar assim, para a periferia. Imagine que o Brasil entrou em guerra com a Argentina. O Brasil vai querer atacar quem? Buenos Aires. E a Argentina vai querer atacar Poconé? Não, vai querer atacar Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo. Então são centros, né? É claro que de início a guerra ela se dá na fronteira e depois ocorre a invasão para partes mais importantes de um sistema. No nosso organismo também é a mesma coisa quando a doença vem acometendo órgãos mais superficiais ou mais importantes. E a capacidade de resposta vai levar ao acometimento de órgãos mais superficiais, se ele tiver uma boa capacidade de resposta, ou de órgãos mais importantes se o indivíduo estiver fragilizado. Muito bem. Agora, Hinkler. Aí, Hinkler, beleza? Vamos ver aqui, ó. Às vezes acho limitado o número de medicamentos que costumamos ver na prática. É verdade, você tem razão. Se os indivíduos são tão diferentes na sua essência, por qual motivo acabamos dando os mesmos medicamentos para pessoas diferentes? É assim, cada medicamento tem uma dinâmica, né? E as pessoas se encaixam nessa dinâmica. Existem o que a gente chama de medicamentos policrestos, que são medicamentos mais comumente usados. Então, em homeopatia nós temos cerca de 2.000 medicamentos, mas quando nós vamos na prática, utilizamos mais cerca de 100 a 200 medicamentos, né? Então, isso no cotidiano. Mas se há uma raridade de algum sintoma que a gente busca, ou do indivíduo que se manifesta com doenças atípicas, por exemplo, aí a gente vai buscar sintomas mais específicos relacionados a medicamentos que não são os policrestos, são medicamentos menores e que a gente também usa, mas com menos frequência. Então, na medida em que a gente tiver a oportunidade de experimentar uma abordagem mais particularizada, ao longo de um tratamento, a gente vai tentando buscar o medicamento de forma mais específica, sim. Mas é boa essa sua observação. Vale a pena a gente tentar fazer uma análise de quais medicamentos que são mais comumente utilizados em homeopatia. É isso aí, essa foi uma boa pergunta. A Sara faz algumas perguntas aqui. Considerando um parceiro, considerando um processo de mudança da doença de um invólucro, de um nível mais externo para um nível mais interno, que é isso que a gente está falando agora há pouco, já se tendo estabelecido um tratamento homeopático para os sintomas iniciais, qual a conduta a ser adotada visando um processo de cura? É sempre como fosse descascar uma cebola. Você vai pegando da superfície e vai tentando trazer um processo de cura, só que de dentro para fora. Então você traz os sintomas de órgãos mais profundos para órgãos mais superficiais, ou para níveis mais superficiais. Boa pergunta, é isso aí, Sara. Vale a pena a gente tentar entender como que se processa o tratamento homeopático. Pessoal, daqui a pouquinho a gente dá sequência na nossa atividade. Por enquanto, vamos fazer um intervalinho. Um grande abraço a vocês. Até breve.